Olha, meus queridos companheiros e companheiras, hoje é um dia especial. Especial porque eu fazia tempo que não via essa música. E essa música, para a juventude que está aqui, essa música tem praticamente 21 anos. Essa música foi da primeira campanha em 1989. E quem não pôde ver, essa música ela foi cantada pelo Chico Buarque, pelo Gilberto Gil e pelo Djavan, para a gente colocar na televisão. Eu queria dizer para vocês, não pelo fato de completar 65 anos, que eu gostaria de estar completando 20, 25 ou 30. Mas também, quando a gente chega aos 65, a gente tem uma série de experiências que vocês que têm 20 ainda não têm e vão ter que ralar para chegar a ter a experiência que nós temos aqui. Mas a minha alegria é pelo fato de estar terminando um mandato de 8 anos. E nesses 8 anos, contar com a compreensão de milhões e milhões de brasileiros que muitas vezes tiveram medo de mim e não votaram em mim em 89, não votaram em mim em 94, não votaram em mim em 98, e muita gente do meu próprio meio, muita gente do meio dos próprios trabalhadores, às vezes não votavam em mim com medo. E eu, depois de muito tempo, compreendi o medo das pessoas. As pessoas diziam, esse cara é como eu. Ele não tem um diploma universitário. Esse cara não é doutor. Esse cara não é letrado, como tanta gente que já governou esse país. Esse cara não é fazendeiro. Esse cara não é empresário. Como é que esse cara quer governar o Brasil, que sempre foi governado por gente da classe mais alta, por gente que morava no andar de cima? Então eu compreendi, depois de perder muito tempo, que havia uma lógica das pessoas terem medo de mim. As pessoas não sabiam o que eu podia fazer. A gente não tinha sido educado para acreditar em nós mesmos. Nós tínhamos sido educados para acreditar que tinha alguém superior a nós, alguém que podia mais do que nós e alguém que sabia mais do que nós. Uma vez, eu fui numa favela em Recife. E numa favela visitando um barraco de uma senhora de 3x3. Naquele barraco, eles dormiam. Eles faziam suas necessidades fisiológicas. E eles ali cozinhavam para comer. E a mulher, com a maior sinceridade do mundo, ela disse para mim, ô Lula, eu não vou votar em você. E eu não vou votar em você porque você vai tomar tudo que eu tenho. Aí eu olhei para o barraco dela, olhei para aquela pobreza absoluta e eu fiquei estupefado. Eu pensei, eu criei um partido para tentar representar a classe trabalhadora. Eu estou me matando para tentar convencer os trabalhadores a acreditarem neles próprios. E vem essa senhora, que perto de mim é muito pobre. É muito pobre. E diz que não vai votar em mim porque eu vou tomar o que ela tem. Aí eu voltei para casa desconjurado. Comentei com a Marisa. Eu falei, Marisa, eu fui numa favela em Recife. Eu, sinceramente, a mulher disse que eu ia tomar as coisas delas. Eu não consigo entender como é que eu poderia tomar alguma coisa daquela mulher se ela não tinha nada. Aí a Marisa falou, Lula, ela não tem nada para você. Mas para ela, aquele barraquinho é tudo que ela conseguiu na vida. E certamente ela já teve situação pior do que aquela que ela estava. Essa pessoa a não ter medo de você. Isso foi em 94. Eu ainda perdi mais 98 para poder convencer as pessoas a acreditarem
no nosso projeto, na nossa proposta. Pois bem, depois que eu ganhei as eleições, vocês sabem como é a situação. Eu ainda fiquei com medo. Eu falava, Marisa, eu acabo de ser eleito presidente da 8ª economia mundial. Eu vou morar naquele palácio feito por Oscar Niemeyer. Aquela casa grande. Será que nós vamos dar conta, Marisa? Porque o povo eleitor é que nem torcedor de futebol. O cara acaba de marcar o gol de placa, ele é aplaudido de pé. Depois ele perde o pênalti, o time perde, ele é vaiado na saída do estádio. E eu falei, Marisa, sabe o que eu tenho medo? É da gente não dar conta do recado e o povo ficar frustrado e achar que a gente não sabe governar. Pois bem, eu, como nunca ganhei nada de graça na vida, tudo que eu fiz na vida e tudo que eu ganhei foi às custas de muito sacrifício, foi às custas de enfrentar muito preconceito, foi às custas de enfrentar muita raiva de mim, foi às custas de enfrentar tudo que vocês possam imaginar de pessoas que entendiam que nós não deveríamos chegar lá. Eu disse para a dona Marisa de que nós vamos ter que provar que somos mais capazes do que aqueles que governaram antes de nós. Olha, eu tinha a consciência de que todos eles que chegaram na presidência já tinham lido, pelo menos, mais livros do que eu. Eu tinha certeza que todos eles já tinham entrado mais em sala de aula do que eu. Eu tinha certeza que todos eles vinham de classes mais abastadas do que eu. Mas eu também tinha certeza que nenhum deles entendia do povo metade do que eu entendia. Nenhum deles nunca foi trabalhar uma segunda-feira e chegando na fábrica abriu a marmita e não tinha sequer um ovo de mistura amanhecido. Nunca nenhum deles passaram um dia sem ter um bocado de feijão para comer. Nunca nenhum deles aprendeu a comer pão velho. Nunca nenhum deles morou em casa que entrava 1,5 metro de água. Nunca nenhum deles viu a sua mãe sentada com 7 filhos do lado, pedindo o que comer e sem ter o que comer. Esse conhecimento eu tinha acumulado na minha vida. E eu dizia, embora eu vá ser presidente de todos, eu tenho que ter clareza que tem uma parte da sociedade que precisa não ser governada, ela precisa ser cuidada, que as crianças deste país, que são os pobres deste país, que são os trabalhadores deste país. Porque vocês agora estão vendo na época da eleição. Na época da eleição, a coisa mais valorizada é o pobre. Todo mundo na televisão, pobrezinho daqui, pobrezinho dali. E todo mundo fala mal do rico. E todo mundo fala bem do pobre. Se pobre pudesse ser vendida ações na Bolsa de Valores, seria a ação mais valorizada, era pobre. Em época de eleição. Agora, depois da eleição, eles tomam café de manhã e o pobre não é convidado. Eles almoçam e o pobre não é convidado. Eles jantam e o pobre não é convidado. E é isso que nós temos que aprender. O que está em jogo nessa semana? Não é votar numa mulher ou votar num homem. Não é votar num partido ou votar em outro partido. É a gente não esquecer o que era o Brasil em 2002. Aqui tem os companheiros trabalhadores que me homenagearam. É lembrar o que valia o salário de um trabalhador em 2002. É lembrar há quantas décadas a gente não via uma placa de precisa-se na porta de uma empresa. Era lembrar quantos anos
Os trabalhadores pararam desempregados aqui na periferia de Curitiba. Quantos e quanto tempo? Quantas e quantas vezes a gente ficava na televisão esperando uma boa notícia e aparecia um homem ou uma mulher do FMI para dizer o que o ministro da Fazenda tinha que fazer, o que poderia gastar. A gente tem que lembrar como é que vivia a agricultura familiar em 2002. A gente tem que lembrar dos apagões de 2001, quando nem energia a gente tinha. A gente tem que lembrar do que acontecia neste país há 8 anos atrás, para a gente decidir se a gente quer voltar àquele tempo ou a gente quer melhorar o que a gente tem hoje. Se a gente quer dar um passo atrás ou a gente quer continuar caminhando na conquista de um país que somente até setembro deste ano já criamos 2.200.000 empregos de carteira profissional assinada. Meus companheiros de Curitiba, pelo IBGE dessa semana, Curitiba caiu o desemprego de 4,6 para 4,1. É praticamente pleno emprego. Enquanto os Estados Unidos têm 10% de desempregado. Enquanto a Europa tem 10%. O Brasil tem 6,2% de desemprego, a menor taxa histórica de desemprego na história desse país. Eu lembro de uma cena, meu companheiro Osmar, meu companheiro Riquião, Pestucci, Grace, Paulo Bernardo, eu lembro de uma cena em 2004, um trabalhador entrando no carro e dizendo para a moça da televisão: é a primeira vez que eu estou levando filé para comer na minha casa. É a primeira vez que eu estou podendo comer um filé. É importante a gente saber, quando eu disputei as eleições em 2002, o saco de cimento custava R$ 23.